Para mim é uma felicidade estar aqui com os irmãos nessa noite. Sinto muito alegre. É sempre bom, né, estarmos juntos. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Eu estarei lendo apenas uma frase do versículo 24. Mateus, capítulo 8, versículo 24. É um texto bem conhecido. Jesus apazigua a tempestade. Eu vou ler apenas a última frase do versículo 24 de Mateus, capítulo 8. Nos diz assim o texto sagrado: Ele, porém, estava dormindo. Os irmãos podem sentar, por favor. A minha filha está aqui, né? A Júlia. Faz assim, Júlia. Está ali, né? A minha filhinha. Eugênio também. Ivana, irmã. Ela pintou e ele toca. Esses dias eu mencionei com vocês dois aqui, né? E querendo bom Deus, em breve, vamos ver aí a oportunidade, o Samuel está aqui também, meu filho e a esposa dele, a Maria. E é muito bom, né, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, nosso Deus. Irmãos, esse texto, ele é um texto muito rico. E cada frase dele tem conteúdos preciosos, conteúdos práticos, implicações maravilhosas para a nossa vida diária. E nós vamos aqui então pegar uma dessas orientações, dentre tantas outras que nós temos aqui nesse texto. Os discípulos de nosso Senhor estavam em um treinamento. Jesus, ele teria há 3 anos e meio aproximadamente, para poder treiná-los. Isso iria desde quando o nosso Senhor se dirige ali até o Rio Jordão, é batizado pelo profeta João Batista, iria até a sua ascensão lá no Monte das Oliveiras, o que aconteceu 40 dias depois da sua ressurreição. Ele então, nosso Senhor, tinha esse tempo para dar instruções aos discípulos, para orientá-los, ensiná-los, doutriná-los, porque em breve ele estaria, como eu já fiz referência, lá no Monte das Oliveiras, sendo assunto ao céu, e os discípulos dariam continuidade à pregação do Evangelho, das boas novas. Eles continuariam aqui pregando o plano de salvação que Deus proveu através de Jesus Cristo, nosso Senhor, cabeça da igreja e salvador do povo. E os discípulos, irmãos, eles estavam acostumados a ver Jesus em ação. Nós observamos aqui no Bolo Sagrado, no capítulo 5, por exemplo, folheando aqui um pouquinho, né? Voltando um pouco mais, que no capítulo 5
de Mateus, Jesus sobe a um monte e, abrindo a sua boca, ele começa a ensinar, ele começa a doutrinar. Todo o capítulo 5, nosso Senhor está no monte orientando, e nós entramos no capítulo 6, no capítulo 7, e o nosso Senhor ainda está lá em cima, no monte, ensinando. Ele só vai descer no capítulo 8, e descendo ele do monte. Um leproso vem até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Jesus Cristo, de pronto, ao contrário de passar de largo, de ser omisso, indiferente, Jesus cura um leproso. Lá em Cafarnaum, um homem traz uma dificuldade para ele, um centurião, um chefe de 100 soldados, e Jesus de pronto atende, faz um milagre, e os discípulos estão observando. A sogra de um deles, a sogra de Pedro, tem uma dificuldade, tem um problema, está com muita febre. Lá está nosso Senhor pronto para curá-la, restabelecer a saúde. Os discípulos estão, irmãos, vendo Jesus em ação. Jesus se move, ele intervém na história para abençoar aqueles que dele necessita. Ele jamais fica indiferente a um necessitado. Mas aqui, irmãos, no texto qual nós lemos nessa noite, Jesus está dormindo. Jesus está em silêncio. Em silêncio. O Jesus que age, que se posiciona, que sobe em um monte e ensina, doutrina, fala, orienta. Um Jesus que cura um leproso, atende o pedido de um centurião, restabelece a saúde da sogra de Pedro. Agora ele está em silêncio. No momento de grande dificuldade, irmãos, dentro de um mar chamado Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia, ele é chamado de mar, mas as suas águas são doces. É o lago de Genezaré ou lago de Tiberíades. Ele é chamado de mar devido à sua extensão, 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E também ele é chamado de mar devido às suas constantes tempestades, pelo seu posicionamento geográfico. Ele estava aproximadamente 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então ele era cercado pelo menos de 3 lados por montanhas, as conhecidas montanhas de Golã. E quando o vento batia lá no norte, sobre as geleiras que estavam sobre o Monte Hermon, e o vento, dependendo do lado que batia, ele vinha e chocava contra esse mar de águas doces. Ele não encontrava saída, dependendo da onde ele vinha. Então ele não encontrava saída nas montanhas, porque fazia um paredão. Então esse vento ele
e acontecia essas constantes tempestades. Tempestade aqui, irmãos, é águas revoltas, é tempestade de vento, como nós observamos quando Marcos narra sobre esse mesmo episódio e também Lucas. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e Lucas 8, do 22 ao 25, narrando o mesmo fato, explica que eram ventos fortes. Então essas tempestades, elas frequentemente aconteciam, mas o texto diz que essa tempestade era uma tão grande tempestade, e no meio de uma grande tempestade, podemos dizer, no epicentro do problema, aonde a coisa mais chacoalha, quando o barco está sendo coberto pelas águas, quase indo a pique, Jesus está em silêncio. Irmãos, pelo menos 4 discípulos que estavam dentro desse barco eram pescadores. Pedro, André, irmão de Pedro, e Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Eles conheciam cada centímetro desse mar, do mar da Galileia. Porque o ganha-pão deles, irmãos, era dentro desse mar, pescando. Quando Jesus os chamou, os 4, Pedro, André, irmão de Pedro, e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, quando Jesus os chamou, eles estavam às margens desse mesmo mar. Mas até mesmo eles, irmãos, os 4, bem acostumados com aquele cenário, com aquela região, com aquele mar, eles ficaram apavorados. Então, eles se aproximam de Jesus, buscando socorro. Eles estavam acostumados com Jesus agindo. Jesus então ensina eles a agir, a ação. Mas aqui, nesse texto, nesse registro, Jesus vai ensiná-los que o silêncio dele, de Jesus, de Deus, antecede um grande acontecimento. Nós temos pregado, e a igreja tem pregado durante anos, sobre o arrebatamento da igreja. E não há nenhum anjo tocando trombeta, não há nenhum alarido, nenhum estrondo, irmãos. O que há no momento é silêncio. Mas a qualquer momento, aleluia, num tempo que não pode ser dividido, num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrancada dessa terra. aleluia. Esse silêncio significa que algo grande está para acontecer. Depois de um silêncio de 400 anos, que vai de Malaquias até o profeta João Batista, Deus guardou 400 anos de silêncio do último profeta escriturista, Malaquias. Então agora aparece um profeta, João Batista, pregando no deserto, e perguntam a João Batista: João, quem és tu? A resposta de João Batista é: eu sou a voz. Aleluia.
Deus estava quebrando 400 anos de silêncio e enviando um grande profeta na terra. O silêncio de Deus antecede um grande acontecimento. Você que está aqui, jovem, minhas irmãs, meus irmãos, pode ser que você esteja acostumado, e eu sei que está, ver Jesus agindo, atuando. Alguém vai pregar como aquela mensagem de ontem, né, irmã? E nós percebemos fácil que é Deus quem está usando, falando lá na nossa matriz em Maricá. Deus sempre está agindo, nos dando vitória, nos abençoando. Nós então estamos acostumados com o nosso Deus, intervindo na história para abençoar a sua igreja. E quando Ele olha para você e determina te abençoar e me abençoar, Ele é um Deus que não pode ser parado, Ele é um Deus que não pode ser frustrado. Aleluia, glória a Deus. Mas pode ser que há algum tempo você está tendo que lidar com o silêncio de Deus, o silêncio dele. O silêncio dele, irmãos, não significa que ele não esteja no controle da tua história. O silêncio dele não significa que ele esteja indiferente à sua situação, minha irmã, meu irmão, indiferente ao seu problema, o que você está passando. O silêncio dele não significa que ele não vai agir, é o contrário. Antes de Jesus acalmar a fúria das águas e a fúria do vento, ele fez silêncio. José, ele teve um sonho, e é claro que nem todo sonho é uma revelação. Às vezes nós comemos muito, né? De repente à noite, e aí às vezes sonhamos algumas coisas estranhas. Outras vezes ficamos pensando muito em alguma coisa durante o dia e à noite sonhamos. Mas existem sonhos, irmãos. Existem alguns sonhos, não todos, que são revelação do Eterno para você e para mim. E assim foi com José. José, então, ele tem um sonho. E nesse sonho Deus estava, embora ele não soubesse, ali naquele momento, estava dizendo para ele, revelando a ele, que ele seria o governador sobre o Egito. É claro que não estava tão claro cristalino, porque o sonho tinha algumas espigas que se dobravam diante dele. Depois ele teve um outro sonho, as estrelas, o sol e a lua, que se dobravam. Então, não estava claro, mas o significado era que Deus estava falando com José que iria exaltá-lo. E quando Deus determina, meu irmão, minha irmã, meu jovem, quando Ele determina exaltar alguém, Ele vai levar a cabo o seu plano, Então, os irmãos de José, depois de saber do sonho, eles ficam um tanto enciumados, esperam uma oportunidade, pega José e coloca José dentro de uma cova. Eram tão insensíveis que lançaram José dentro da cova e sentaram para comer pão, como se nada tivesse acontecido. Quando passa então os ismaelitas, midianitas,
povo aparentado. Eles então entregam a eles e esse midianita vende para Potifar, eunuco de Faraó, lá dentro do Egito, José. Meu irmão, agora José é escravo. Como é que pode isso, irmão? Deus fala que vai exaltá-lo. E agora, um homem inocente, ao contrário de ir em direção ao trono, é escravo. É escravo. Deus fez promessa a você e a mim. E Ele tem feito silêncio. Mas no tempo dele, não no seu, não no meu, Ele vai cumprir o que Ele tem prometido a você e a mim. Aleluia! José agora é escravo. Lá no texto não tem nenhuma palavra de Deus interessada a José, nenhuma. No texto só diz assim: o Senhor era com José, uma constatação. O Senhor era com José. José não recebe nenhuma mensagem, uma revelação, uma profecia. Deus está em silêncio. Agora José, como escravo, uma mulher se interessa por ele e ele foge. E a difamação dessa mulher faz ele parar dentro de um cárcere. Que coisa, hein? Ele estava descendo ladeira abaixo. Ele estava no meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande tormenta. E Deus está em silêncio. Lá dentro do cárcere, José, então, depois do padeiro morto, do copeiro morto, terem sonhos, José diz, então, dando a interpretação, diz para o padeiro morto: você vai morrer. E ele diz para o copeiro: você vai voltar a servir a Faraó. E ele, José, diz para o copeiro: quando isso acontecer, copeiro, lembra de mim. José pede uma ajuda ao copeiro. Acontece exatamente como José havia dito. O padeiro morre e o copeiro volta a servir a Faraó dentro do palácio. Mas o copeiro esquece de José. Você já parou para analisar se o copeiro tivesse lembrado dele? O copeiro esquece de José. Se o copeiro tivesse lembrado de José, meu irmão, ele sairia do cárcere para continuar como escravo dentro do palácio. Mas Deus não queria que ele saísse do cárcere para continuar escravo. Deus queria arrancá-lo com mão forte, braço grande, juízos grandes, de dentro do cárcere e o colocar para governar todo o Egito. Todo o Egito. Ele esquece de José. O texto diz que passa-se então 2 anos, irmãos. 2 anos ainda. Não é no tempo de José, é no tempo de Deus. 2 anos depois, Faraó também tem um sonho. José também interpreta. E Deus o arranca lá do cárcere e cumpre o que havia prometido por meio de sonho a José. Porque Deus, irmãos, é um Deus que vela sobre a sua palavra para que a mesma se cumpra. Deus prometeu a você: a palavra de Deus não é a palavra de homem. A palavra dele não vai cair por terra. Aleluia.
no meio de uma grande tormenta, Jesus então vai ensinar que Ele que trabalha ensinando, falando, agindo, que Ele que trabalha, que Ele que é um Deus de ação, de mover, de agir, também trabalha no silêncio. Observe, irmãos, a verdade que está aqui nesse texto. Eles aproximam-se de Jesus e o despertam. No momento de silêncio de Deus, eles que já estavam perto de Jesus, porque estavam dentro do barco, eles se aproximam ainda mais do Mestre. É bem verdade que o sentimento que levou a aproximar ainda mais do Mestre foi o medo. Mas eles, mesmo com medo, irmãos, nenhum deles pula do barco. Eles aproximam-se ainda mais do Mestre. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que quando Jesus vai quebrar o silêncio, ao contrário de Jesus acalmar a tempestade, aqui nesse registro de Mateus, ele se dirige aos discípulos: por que tereis homens de pequena fé? O que nós aprendemos aqui no texto? Já vou terminar. Que não é no nosso tempo. Glória a Deus. Quando ele quebra o silêncio, ele quebra para falar com os discípulos e depois ele acalma o mar, a tempestade. Isso me faz lembrar, irmãos, da morte de Lázaro. Ah, meu Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus vai depois e chega quando Lázaro já estava há 4 dias morto, em estado de decomposição, porque o texto diz que ele cheirava mal. E foi nesse cenário, irmãos, impossível, numa ótica humana, que Jesus faz o grande milagre. Você está achando que não vai dar? Pode ter convicção na tua alma que no tempo dele ele vai agir, no tempo dele ele vai fazer. Estou falando do que ele fez na minha vida e tem feito na vida de milhares e milhares de cristãos espalhados na face da terra, e na sua vida não será diferente. Deus continue